Uma briga de infância. Parece algo tão pequeno, né? Mas e se um momento como esse definisse uma vida inteira? Hoje a gente vai mergulhar na história de como um confronto desses no caminho da escola se transformou numa lição poderosa sobre como encarar e dominar o medo. Todo mundo tem essas memórias, né? Aqueles momentos que marcam a gente. Mas alguns são diferentes. São verdadeiros pontos de virada. Para o autor dessa história, foi o único evento que definiu como ele lidaria com desafios pelo resto da vida. Um momento que foi, ao mesmo tempo, bem claro, doloroso e absolutamente transformador. E tudo começa com uma cena que não podia ser mais comum, o caminho para a escola. Só que, para um garoto de 12 anos, essa caminhada de todo dia estava prestes a virar um verdadeiro campo de batalha contra a ansiedade. O cenário é bem simples, na verdade. Um garoto de 12 anos e um outro colega de escola, 4 anos mais velho, bem maior, que morava justamente no caminho para o colégio. E esse colega tinha um recado bem claro para ele. A ameaça era essa, direta, sem rodeios, e prometia violência longe dos olhos da escola, na rua. De repente, o caminho de todo dia virou um território de medo. Cada passo para fora de casa era um passo em direção a um perigo que podia acontecer a qualquer momento. E aí um dia, numa esquina, o garoto para. Uma encruzilhada literal, sabe? Que acabou virando uma metáfora perfeita para a decisão que ia mudar a vida dele. E a lógica que ele usa nesse momento é fascinante. Pensa só. De um lado tinha o desvio. Um caminho mais longo, um morro, mas que evitaria a briga, pelo menos por hoje. Só que o preço era alto. Viver com aquele medo todos os dias, pelo resto do ano. Do outro lado, o confronto. A certeza da dor, sim, mas com a promessa da liberdade. A chance de resolver o medo para sempre. E essa escolha foi totalmente deliberada. Ele parou, pensou, pesou as consequências e decidiu: vou resolver isso de uma vez por todas. E aí vem o detalhe mais incrível. Ele não só seguiu em frente, ele mudou de rota. Atravessou a rua, caminhando diretamente para a casa do valentão. Ele foi ao encontro da ameaça. Bom, o confronto aconteceu, claro. O valentão cumpriu a promessa e foi para cima. O garoto largou os livros e revidou, sabe? Lutando com a fúria de quem não tinha mais nada a perder. Eles rolaram pelo chão até que um adulto apareceu e separou os dois. O resultado físico foi o esperado, né? Ele saiu machucado, com a roupa rasgada, sujo. Para qualquer um que olhasse de fora, ele tinha perdido a briga. Mas o que ele estava sentindo por dentro era uma coisa completamente diferente. A dor física era insignificante perto do que ele sentia. O que dominava tudo era um orgulho imenso. Os ferimentos não eram sinais de derrota, de jeito nenhum. Eram troféus de coragem. E essa percepção muda tudo. Voltar para casa naquele estado, para ele, foi como voltar com uma medalha no peito. Os machucados eram a prova de uma vitória muito, mas muito maior do que a briga em si. A vitória contra o próprio medo. A partir daquele dia, o valentão simplesmente sumiu da vida dele. Mas a verdadeira mudança foi interna. Aquele episódio de infância acabou forjando a filosofia que guiaria ele para sempre. Enfrentar os medos de frente, não importa o tamanho deles. E olha, essa filosofia foi testada em situações extremas na vida adulta, em assaltos e até mesmo sob a ameaça de um tiroteio dentro de um ônibus lotado. Enquanto o pânico tomava conta de todo mundo, ele se mantinha calmo, como um observador no meio do caos. Ele deu até um nome para isso: a adrenalina de efeito retardado. Durante a crise, a mente dele funciona com lógica com frieza. A reação física, o tremor, o coração acelerado, só vem bem depois, quando o perigo já passou. Isso tudo leva a gente para uma pergunta bem intrigante, né? Depois de uma vida inteira enfrentando o perigo com essa calma toda, qual seria o maior medo de uma pessoa assim? Os amigos brincam, chamam ele de robô, de kamikaze, mas não se trata de não ter emoção, sabe? A questão é ter controle, é não ser dominado pelo medo no momento que mais importa. E aqui vem a grande revelação. O verdadeiro perigo nunca é a ameaça lá fora. O perigo real é a possibilidade de ser paralisado pelo medo que vem de dentro. A luta daquele garoto de 12 anos nunca foi contra o valentão. Foi contra a paralisia do medo. E essa é uma batalha que no fundo continua a vida toda. Porque o verdadeiro adversário, ele não está do lado de fora. Ele está dentro da gente. E a maior coragem é nunca, jamais deixar que ele vença.